Olá! Hoje a nossa conversa é sobre Soren Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês do século XIX, sabe? Que muita gente chama de outsider. Exato, um pensador bem peculiar. Pois é, a gente tem aqui uns textos ótimos que mergulham na vida e nas ideias dele, que não são nada simples, né? De jeito nenhum. Então, a ideia aqui é explorar um pouco esse pensamento central e a vida, assim, bem particular do Kierkegaard. Ele ficou famoso por um jeito de escrever muito único. Hum, Cheio de pseudônimos, ironia, sátira, humor e o que ele mesmo chamava de comunicação indireta. isso. Tudo para provocar uma reflexão mais subjetiva em quem está lendo, né? Exatamente. E essa abordagem não veio do nada, né? Tem raízes bem claras. Sim, ele olhava muito para Sócrates e para Cristo. Para ele, a verdade de uma filosofia tinha que aparecer no jeito de viver, não era só teoria. Perfeito. Então, para a gente pegar o fio da meada, vamos começar pela vida dele, que já dá um tom bem interessante. Com certeza. O pai, Michael Pedersen Kierkegaard, era um homem rico, mas, assim, profundamente melancólico. Carregava uma culpa religiosa enorme. É uma história familiar complexa. E parece que ele passou isso para o filho, né? Essa culpa, essa melancolia. Soma isso a uma educação super rígida, pronto, moldou o Soren. Totalmente. E a mãe, Anne, quase não existe nos textos dele. É uma figura bem apagada. Verdade. E até o nome da família, Kierkegaard, significa cemitério. Meio pesado, né? Super sugestivo, né? E essa sombra do pai, essa melancolia toda, a gente vê ecoando na obra inteira. Como assim? Bom, nos temas, né? Sacrifício, culpa herdada, figura do pai todo-poderoso e essa quase ausência da mãe, o jeito como ele fala do feminino nos textos, sugere uma relação, no mínimo, desconfortável com as mulheres. Falando nisso, aí entra a famosa história com a Regina Olsen, o noivado. Ah, sim. A grande história de amor, que ele mesmo transformou em literatura. Pois é, mas que acabou num rompimento bem abrupto, né? Ele falava de um segredo obscuro, algo que impedia o casamento. Sim, e as teorias são muitas, né? Desde alguma indiscrição do passado, talvez uma doença, a própria melancolia dele. Ou até a ambição literária, né? Querer se dedicar totalmente à escrita. Exato. Ele mesmo interpretou esse rompimento como um tipo de sacrifício do amor. Foi uma escolha, sabe? Pela vocação de ser um escritor religioso guiado por uma governança divina, na visão dele. Hum, e isso cria uma tensão. Uma tensão fundamental na obra, entre o que ele chamava de universal, tipo casamentos, deveres sociais, o que se espera de todo mundo, e a exceção, que era a condição dele, né? O escritor meio à margem, com uma tarefa diferente. Entendi. Ele até adaptou um verso de Virgílio para falar dessa dor com a Regina. Infandum mi jups, Regina renovare dolorem, que é basicamente: Regina, a dor que você me pede para reviver é indizível. Forte, né? Nossa, muito. E aí, depois desse rompimento todo e de uma viagem para Berlim, ele entra numa fase de produção absurda. É a chamada autoria estética. Ele escreve sem parar. E aí que saem obras super importantes, como Sobre o Conceito de Ironia. Onde ele vê a ironia como fundamental para despertar a subjetividade, para a pessoa sair do lugar comum. E o famoso ou. Esse causou, né? Causou um escândalo. O primeiro volume, com aquele esteticismo cínico, o Diário do Sedutor, chocou a sociedade da época. Imagino. Falando nisso, aí entra a famosa história com a Regina Olsen, o noivado. Ah, sim. A grande história de amor, que ele mesmo transformou em literatura. Pois é, mas que acabou num rompimento bem abrupto, né? Ele falava de um segredo obscuro, algo que impedia o casamento. Sim, e as teorias são muitas, né?
Desde alguma indiscrição no passado, talvez uma doença, a própria melancolia dele. Ou até ambição literária, né? Querer se dedicar totalmente à escrita. Exato. Ele mesmo interpretou esse rompimento como um tipo de sacrifício do amor. Foi uma escolha, sabe? Pela vocação de ser um escritor religioso guiado por uma governança divina, na visão dele. E isso cria uma tensão. Uma tensão fundamental na obra, entre o que ele chamava de universal, tipo casamentos, deveres sociais, o que se espera de todo mundo, e a exceção, que era a comissão dele, né? O escritor meio à margem, com uma tarefa diferente. Entendi. Ele até adaptou um verso de Virgílio para falar dessa dor com a Regina. Infandum me jubes, Regina renovare dolorem. Que é basicamente, Regina, a dor que você me pede para reviver é indizível. Forte, né? Nossa, muito. E aí, depois desse rompimento todo e de uma viagem para Berlim, ele entra numa fase de produção absurda. É a chamada autoria estética. Ele escreve sem parar. E aí que saem obras super importantes como Sobre o Conceito de Ironia, Onde ele vê a ironia como fundamental para despertar a subjetividade, para a pessoa sair do lugar comum. e o famoso Ou. Esse causou, né? Causou um escândalo. O primeiro volume, com aquele esteticismo cínico, o Diário do Sedutor, chocou a sociedade da época. Imagino. Falando nisso, Aí entra a famosa história com a Regina Olsen, o noivado. sim, a grande história de amor, que ele mesmo transformou em literatura. Pois é. Mas que acabou num rompimento bem abrupto, né? Ele falava de um segredo obscuro, algo que impedia o casamento. Sim, e as teorias são muitas, né? Desde alguma indiscrição no passado, talvez uma doença, a própria melancolia dele. Ou até a ambição literária, né? Querer se dedicar totalmente à escrita. Exato. Ele mesmo interpretou esse rompimento como um tipo de sacrifício do amor. Foi uma escolha, sabe? Pela vocação de ser um escritor religioso guiado por uma governança divina, na visão dele. E isso cria uma tensão. Uma tensão fundamental na obra, entre o que ele chamava de universal, tipo casamentos, deveres sociais, o que se espera de todo mundo, e a exceção, que era a condição dele, né? O escritor meio à margem, com uma tarefa diferente. Entendi. Ele até adaptou um verso de Virgílio para falar dessa dor com a Regina. Infandum me jubes, Regina renovare dolorem. Que é basicamente, Regina, a dor que você me pede para reviver é indizível. Forte, né? Nossa, muito. E aí, depois desse rompimento todo e de uma viagem para Berlim, ele entra numa fase de produção absurda. É a chamada autoria estética. Ele escreve sem parar. E aí que saem obras super importantes como Sobre o Conceito de Ironia, Onde ele vê a ironia como fundamental para despertar a subjetividade, para a pessoa sair do lugar comum. e o famoso Ou. Esse causou, né? Causou um escândalo. O primeiro volume, com aquele esteticismo cínico, o Diário do Sedutor, chocou a sociedade da época. Imagino.
Falando nisso. Aí entra a famosa história com a Regina Olsen, o noivado. Ah, sim. A grande história de amor, que ele mesmo transformou em literatura. Pois é. Mas que acabou num rompimento bem abrupto, né? Ele falava de um segredo obscuro, algo que impedia o casamento. Sim, e as teorias são muitas, né? Desde alguma indiscrição no passado, talvez uma doença, a própria melancolia dele. Ou até a ambição literária, né? Querer se dedicar totalmente à escrita. Exato. Ele mesmo interpretou esse rompimento como um tipo de sacrifício do amor. Foi uma escolha, sabe? Pela vocação de ser um escritor religioso guiado por uma governança divina, na visão dele. E isso cria uma tensão. Uma tensão fundamental na obra, entre o que ele chamava de universal, tipo casamentos, deveres sociais, o que se espera de todo mundo, e a exceção, que era a condição dele, né? O escritor meio à margem, com uma tarefa diferente. Entendi. Ele até adaptou um verso de Virgílio para falar dessa dor com a Regina. Infandum me jups, Regina renovare dolorem. Que é basicamente, Regina, a dor que você me pede para reviver é indizível. Forte, né? Nossa, muito. E aí, depois desse rompimento todo e de uma viagem para Berlim, ele entra numa fase de produção absurda. É a chamada autoria estética. Ele escreve sem parar. E aí que saem obras super importantes como Sobre o Conceito de Ironia, Onde ele vê a ironia como fundamental para despertar a subjetividade, para a pessoa sair do lugar comum. e o famoso Ou. Esse causou, né? Causou um escândalo. O primeiro volume, com aquele esteticismo cínico, o Diário do Sedutor, chocou a sociedade da época. Imagino. Falando nisso, aí entra a famosa história com a Regina Olsen, o noivado. Ah, sim. A grande história de amor, que ele mesmo transformou em literatura. Pois é. Mas que acabou num rompimento bem abrupto, né? Ele falava de um segredo obscuro, algo que impedia o casamento. Sim, e as teorias são muitas, né? Desde alguma indiscrição no passado, talvez uma doença, a própria melancolia dele. Ou até a ambição literária, né? Querer se dedicar totalmente à escrita. Exato. Ele mesmo interpretou esse rompimento como um tipo de sacrifício do amor. Foi uma escolha, sabe? Pela vocação de ser um escritor religioso guiado por uma governança divina, na visão dele. E isso cria uma tensão. Uma tensão fundamental na obra, entre o que ele chamava de universal, tipo casamentos, deveres sociais, o que se espera de todo mundo, e a exceção, que era a condição dele, né? O escritor meio à margem, com uma tarefa diferente. Entendi. Ele até adaptou um verso de Virgílio para falar dessa dor com a Regina. Infandum me jups, Regina renovare dolorem. Que é basicamente, Regina, a dor que você me pede para reviver é indizível. Forte, né? Nossa, muito. E aí, depois desse rompimento todo e de uma viagem para Berlim, ele entra numa fase de produção absurda. É a chamada autoria estética. Ele escreve sem parar. E aí que saem obras super importantes como Sobre o Conceito de Ironia, Onde ele vê a ironia como fundamental para despertar a subjetividade, para a pessoa sair do lugar comum. e o famoso Ou. Esse causou, né? Causou um escândalo. O primeiro volume, com aquele esteticismo cínico, o Diário do Sedutor, chocou a sociedade da época. Imagino. Mas aí vem o segundo volume, com a voz do juiz Wilhelm, defendendo a ética, o casamento como dever. É um contraste brutal. E a obra toda, no fundo, era também uma crítica bem afiada ao idealismo hegeliano que estava na moda na Dinamarca, com figuras como Heiberg ou Martensen. E essa tensão do ou entre viver pelo prazer estético ou pelo dever ético leva ele a desenvolver aquela teoria dos estágios da existência, né? Exatamente. O estético, o ético e o religioso. Ele via a vida como uma escada, digamos assim. Uma escada. Tipo, estágios que a pessoa pode ou não atravessar. Primeiro, a busca pelo prazer, pelo interessante, estético. Depois, a pessoa assume responsabilidades, regras, o dever, ético. E, por fim, o estágio religioso, que exige um salto de fé, uma relação pessoal com Deus.
E nem todo mundo chega lá, segundo ele. Muitos men saem do primeiro ou ficam no segundo. E entre esses estágios principais, ele coloca o que chamou de confinia, as zonas de fronteira. Que seriam... A ironia, que ajuda a pessoa a se desapegar do estético, a ver os limites daquilo, e o humor, que permite enxergar os limites do ético antes do salto para o religioso. São tipo ferramentas de transição. Interessante. E isso tem tudo a ver com a tal comunicação indireta, então. Não era só um estilo, era um método mesmo. Precisamente. Bem socrático, né? Usando pseudônimos, ironia, ele meio que minava a própria autoridade como autor. O objetivo não era dar a resposta pronta. Era fazer a pessoa pensar por si mesma. Exato. Forçar o leitor a se confrontar, a fazer as próprias escolhas, a buscar a sua verdade subjetiva. É o contrário dos discursos edificantes. Ah, os que ele assinava com o nome dele. Isso. Ali a comunicação era direta. Ele falava como ele mesmo, Søren Kierkegaard, assia aquele único indivíduo, como ele dizia. Entendi a diferença. E mais pra frente, teve aquele conflito com o jornal satírico The Courier, né? Parece que isso mexeu com ele. Mexeu bastante, e muitos veem isso como gatilho para uma nova fase. A segunda autoria. É quando surge o pseudônimo Anticlímacos. Exatamente. Que representa um ponto de vista cristão mais idealizado, mais exigente. E aí vem obras como As Obras do Amor e A Doença até a Morte. E o que muda nessa fase, conceitualmente? Bom, alguns conceitos são aprofundados, transfigurados, sabe? A ansiedade, por exemplo, evolui para o desespero, que agora está ligado diretamente ao pecado, a falha na relação do eu com Deus. O amor também muda. Sai do eros, do desejo mais centrado no eu, para o ágape, o amor cristão como um dever espiritual, abnegado, que passa por Deus. E a doença até a morte? Ali ele define o eu como essa tarefa constante de equilibrar finito e infinito, corpo e alma. Uma síntese que só acontece de verdade na relação com Deus. O desespero, então, é a doença espiritual de não conseguir ou não querer essa relação. É a falha fundamental. Nossa, complexo. E a trajetória dele termina de um jeito bem combativo, né? Sim, com aquele ataque frontal à igreja estatal dinamarquesa. O que motivou isso mesmo? O estopim foi a morte do bispo Meinster. O sucessor dele, o Martensen, fez um discurso chamando Meinster de testemunha da verdade. Para Kierkegaard, isso foi o cúmulo da hipocrisia da cristandade oficial. E aí ele partiu para cima. Partiu, abandonou a comunicação indireta e foi para a polêmica direta, publicando aqueles panfletos, o instante. É uma mudança e tanto no final da vida. Por que será? É uma boa pergunta. Talvez ele tenha achado que a sutileza da indireção já não bastava, sabe? Ou talvez até tenha visto isso como uma tentação, diante do que ele via como a falsidade da igreja estabelecida. Pode ser. Talvez ele tenha sentido que precisava intervir de forma mais direta, mais incisiva, um ato verbal necessário, talvez guiado por aquela ideia de governança divina que ele tinha. Faz sentido. Então, para a gente ir amarrando, Kierkegaard não é um filósofo para quem busca um sistema fechadinho, respostas fáceis. Nem um pouco. Ele é essa figura múltipla, filósofo, teólogo, psicólogo, um estilista incrível da linguagem, e a obra toda parece ser um convite, ou melhor, um desafio, né? Uma provocação para a gente se confrontar existencialmente de um jeito bem pessoal. Exatamente. E talvez a reflexão final para quem nos ouve seja essa. O maior legado do Kierkegaard talvez não sejam doutrinas específicas, mas a pergunta incômoda, sabe? Aquela pergunta persistente que ele joga para cada leitor, a cada leitor. Como é que você está vivendo? Como é que você crê? Uma pergunta que os próprios métodos dele tornam ainda mais... urgente, necessária e, ao mesmo tempo, super complexa. O desafio está no próprio ato de ler, de se engajar com o pensamento dele, não tem como sair ileso. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.